Eternos não é mais só um filme da Marvel, e sim um filme que mostra até onde a Marvel pode ir. Se a gente pega, por exemplo, Pantera Negra, que é um excelente exemplo de comparação, que mostra até onde é possível levar a fórmula da Marvel contando uma história mais sóbria, Eternos é justamente mostrando o que dá pra contar saindo da caixinha dessa fórmula que a Marvel tem até hoje. Vou comentar mais sobre isso no vídeo. A trama acompanha Sersi e Sprite, duas Eternas, sendo atacadas por um deviante, uma raça que elas juraram ter eliminado junto com os outros Eternos séculos atrás. Elas se juntam então com Ikaris, um outro Eterno, e vão atrás do resto da equipe para enfrentar esse deviante que é diferente de todos os outros que eles enfrentaram até hoje. Oi pessoas, tudo bom? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu falar mais sobre Eternos, se é seu primeiro vídeo aqui no canal, cogita fazer parte da comunidade, assina o canal e deixa um joinha que eu agradeço demais. E deixa nos comentários agora já se você tá empolgado ou não para esse filme. Eternos é um novo grupo de heróis, de personagens sendo introduzidos dentro do MCU. E é muita gente, são 10 seres que a gente acompanha. E curiosamente o filme, para alguns mais, outros menos, acaba dando destaque para todo mundo, o que é muito positivo. Mas sobretudo, eu diria que é uma jornada principalmente da Sersi, ali dela tentando descobrir o que ela tem que fazer. Porém, todos os Eternos, de uma certa forma, eles acabam se relacionando e se desenvolvendo por um dos principais prismas do filme, que é justamente a relação dos Eternos com a humanidade, sendo que os Eternos surgiram, e o filme abre assim, lá no primórdio da humanidade, e desde então ajudou o ser humano a evoluir e tal, quase numa pegada de eram os deuses astronautas. E vemos muito disso através de flashbacks. É uma trama que ela acontece no presente, ela volta no passado para mostrar um pouco dessa relação dos Eternos com seres humanos, deles convivendo entre a gente, o que acaba rendendo sequências bem legais ao longo da nossa história, algumas mais impactantes, outras menos, e fala muito sobre uma outra questão que é muito em volta desses personagens, principalmente do Druig, que é interpretado pelo Barry Keoghan, que tá muito bem, que é justamente qual o papel dos Eternos nisso tudo. Eles têm que intervir, se eles têm essa condição, eles devem intervir para ajudar a humanidade a chegar num lugar melhor ou apenas ficar observando distantemente? Isso, por sua vez, eu sinto que em certo nível até dialoga e traz uma resposta bem reta, bem concisa do porquê eles nunca terem ajudado nenhum dos heróis ao longo de toda a história do MCU. E como que essas diferentes perspectivas fizeram com que o grupo se separasse, cada um seguisse um caminho, e até mesmo a conselho da Ajak, que é a líder dos Eternos, que é interpretada pela Salma Hayek, que ela tá muito bem também em compor quase que essa figura materna para todos ali, deles viverem uma vida além daquela que eles tinham até então, além do único foco, o único objetivo que eles tinham, que era justamente derrotar os deviantes. E isso a gente vê muito no passado, enquanto que é entrecortado com o presente, em que a gente acompanha uma jornada quase que num nível de road trip da Sersi, da Sprite e do Ikaris, indo de local a local onde estão os outros Eternos para reunir todo mundo, que traz uma outra temática que é constante no filme, que é falar sobre família, essa família dos Eternos, que quando vão se reencontrando, trazem uma carga emocional muito forte, eu diria até pelo fato de, às vezes, passar muitos séculos que eles não se veem, e aí isso puxa memórias do passado, ao mesmo tempo que também traz muito conflito na relação dessa família, quando a gente pensa que nem todo mundo concorda ou tem a mesma perspectiva do que fazer em relação ao que está acontecendo, e qual o papel deles diante dessa nova situação. E tudo isso eu acho tão legal dentro do filme porque, primeiro, traz um ritmo mais cadenciado para a história, não é uma história que está constantemente parecendo que ela quer correr para chegar no final, ela toma o seu ritmo para acontecer, tanto é que é um filme longo, um dos maiores dentro do MCU, não é maior que Vingadores Guerra Infinita, não, Ultimato. Ultimato tem 2 horas e... tem 3 horas, né? Esse filme tem 2 horas e 35, se eu não estou enganado, mas não é um filme cansativo, não é um filme lento que se arrasta, muito pelo contrário, eu não sinto que seja isso. Mas tendo essas temáticas relacionadas à família, a qual o papel dos Eternos, sobre humanidade também, eu acho que acaba sendo tão interessante porque acaba enaltecendo os humanos que evoluíram, que se tornaram heróis, que conseguiram derrotar o Thanos, reverter o que ele fez de estalar o dedo e sumir com metade da galáxia, do universo, tudo isso é muito legal, porque é um filme que não isenta os humanos de toda
as coisas ruins que eles fizeram, mas ao mesmo tempo enaltece por todo esse outro lado. E principalmente o que eu acho legal é que mostra como que os Eternos, de certa forma, que estão aqui desde o começo, que são basicamente deuses dentro desse universo da Marvel, acabam sendo infectados, contaminados por essa humanidade e no processo também passam a evoluir e ter sentimentos. E tudo isso pela visão da Chloe Zhao, que é uma diretora que agora em 2021 ganhou o Oscar de melhor direção e melhor filme por Nomadland. E antes de eu ter visto Os Eternos, eu fui ver os outros filmes dela. E dá pra sentir que ela é uma diretora que ela vê muito humanidade, que ela vê muito isso em tela, que ela consegue capturar isso, ela consegue desenvolver esses conflitos humanos. E é isso que tem dentro de Eternos, principalmente. Mas pela perspectiva dos Eternos, desses seres inalcançáveis em certo nível, em que ela acaba explorando temáticas como dever, amor e também frustração. O amor é uma temática muito forte dentro do filme, a gente tem isso na figura da Cersei, desse amor que ela sente pela humanidade desde o princípio, que acaba se materializando em certo nível na figura do Danny Whiteman, que é interpretado pelo Kit Harington, que aparece muito pouco no filme, e da relação dela com o antigo amor dela, que é o Ikaris, que é interpretado pelo Richard Madden, que assim, homem bonito, homem formoso, homem charmoso, ele tá muito bem em fazer tipo um Superman mesmo dentro desse filme, que ele é constantemente pressionado, talvez dê pra colocar assim, com o peso dessa responsabilidade, desse dever que ele tem, e até onde ele pode ir para fazer com que esse dever seja cumprido. Amor também junta o Gilgamesh, maravilhoso, interpretado pelo Don Lee, que tem uma sequência de ação que ele usa a força dos punhos dele, que eu achei maravilhoso. Eu gosto muito desse ator em Train to Busan. Isso do amor dele com a Fina, que é interpretada pela Angelina Jolie, que tem um dos heróis mais desafiadores de serem interpretados dentro desse filme, já que muito da jornada da personagem envolve uma questão de estresse pós-traumático e como que ela vai lutar se aquilo o que ela tá sentindo dentro dela impede que ela possa fazer isso, ao mesmo tempo que pode colocar os outros Eternos em perigo. E eu achei a forma como a Angelina Jolie interpretou muito boa dentro do filme. Assim como o amor faz o Phastos, interpretado pelo Brian Tyree Henry, que eu amo, recuperar a fé na humanidade, de onde temos o primeiro beijo gay no MCU. E a representatividade é um outro elemento forte dentro desse filme, em que a gente tem a Lauren Ridloff sendo a primeira heroína surda dentro desse universo, que ela faz a Mikari, que também tem uma sequência de ação que eu acho fenomenais. E falando em visual, a fotografia desse filme é lindíssima. Se for possível, tenta assistir na melhor sala de cinema possível, porque isso vai fazer diferença. O diretor de fotografia, que é o Ben Davis, ele já trabalhou em outros filmes da Marvel. Ele trabalhou em Guardiões da Galáxia, trabalhou em Doutor Estranho, trabalhou em Capitã Marvel, mas aqui claramente dá pra ver que a visão que a Chloe Zhao tem de como capturar os cenários, as paisagens, faz diferença. Até porque esse é um filme que eles foram muito em locações reais e usaram bastante luz natural. E isso traz um ar mais real para esse filme, mais naturalista até em certo nível, que acaba sendo visualmente deslumbrante. E mesmo diante disso tudo que eu falei, dá pra sentir elementos ali que remetem a filmes da Marvel, seja nas sequências de ação, que eu acho que são muito boas, mas principalmente no humor, que eu sinto que é um humor que não é constante, mas é bem distribuído durante o filme. Um humor que em alguns pontos acaba referenciando a própria DC com Batman, com Superman, em sequências muito legais, e até curioso pensar que a gente vê os Eternos dentro desse filme quase que sendo uma alusão à própria questão dos heróis da DC, que sempre foram vistos como intangíveis, como essas representações de figuras místicas, de deuses, só que dentro de Eternos eles conseguem fazer isso de uma forma que humaniza esses personagens no processo. Voltando ao humor, isso também fica muito contido, principalmente ali na figura do Kingo, um dos Eternos, que é interpretado pelo Kumail Nanjiani, que ele tá muito bem no filme, ele tem um time cômico que funciona bastante e que também traz uma questão ali de Bollywood numa cena que também é linda demais. E no fim, Eternos não é um filme da Marvel, mas ao mesmo tempo que é sim um filme da Marvel. Ele tem um DNA ali nos momentos certos, mas é um filme que prioriza e se foca em coisas que normalmente não são o foco dentro desse tipo de filme. E quanto mais eu penso em Eternos, mais eu gosto dele por todos esses fatores que eu falei ao longo do vídeo. E assim, definitivamente é um filme da Marvel contido em si, que está apresentando um grupo, que num primeiro momento aparentemente não tem consequências
tão imediatas para o que a gente vai acompanhar dentro do MCU, mas tem alguns pontos ali que imagino que vão voltar mais pra frente, que pode ser bem interessantes, e tem 2 cenas pós-créditos que introduzem personagens também pra dentro do MCU. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre Eternos. Se você já assistiu, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, assina o canal, clica na bolinha aqui do lado pra fazer parte do Bilheteirama, um joinha se você quiser deixar, eu agradeço demais, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.